eu sou a professora Priscila Garcia de Oliveira, formada em Administração de Empresas, especialista em Gestão Empresarial, orientadora de trabalhos acadêmicos da Faculdade Dom Alberto. Hoje nós veremos alguma introdução sobre técnicas de vendas, na qual a gente vai explicar algumas técnicas que vocês vão poder utilizar para fidelizar e cativar seu cliente. Técnicas de vendas. Como ser eficiente em vendas e fidelizar seus clientes. Aqui eu trouxe uma citação para vocês. A satisfação do cliente depende do que ele percebe sobre o desempenho de produto e serviço em relação às suas expectativas. Se corresponder, ele ficará satisfeito. Se exceder as expectativas, ele ficará maravilhado. Kotler e Armstrong, 2003. O que significa isso? Isso significa que se a gente somente atender às expectativas do cliente, ou seja, se eu entregar o produto que o cliente quer, ele vai ficar apenas satisfeito. Ou para ele vai ser praticamente que indiferente. Agora, se eu fizer algo que vai cativar o meu cliente, que vai buscar, vai me trazer um diferencial sobre o produto, aí sim a gente vai conseguir fidelizar esse cliente, que é isso que a gente busca a fidelização dos clientes. A gente não quer que o cliente apenas compre da gente uma única vez, a gente quer que ele retorne à nossa empresa para que a gente tenha maior rentabilidade. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o perfil do vendedor. Deve demonstrar simpatia, possuir iniciativa e dedicação, procurar identificar a necessidade do cliente, manter-se motivado, trabalhar em equipe, ética e honestidade. Demonstrar simpatia é quando o cliente chega na loja, você tratar bem o cliente, independente de como você está durante o dia, aquele cliente ele merece ser bem tratado. Você tem que se manter motivado. O que significa isso? Muitas vezes a gente vai lá, assiste uma palestra motivacional, daí chega na hora, a gente pega, sai todo empolgado, isso aí, vou vender um monte de coisa, daí no primeiro dia não vende nada, daí no segundo o cara já começa a desanimar. Então assim, manter-se motivado no processo de vendas é muito importante. Por quê? Porque quando você tem motivação, você consegue ir atrás dos seus objetivos. Então mantenha-se motivado, foco no objetivo. Outra coisa que é importante é a questão de trabalhar em equipe. Quando a gente trabalha na equipe de vendas, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, tendo comissões sobre vendas. E isso, às vezes, se a empresa não tem bem regulamentado as regras sobre as comissões sobre vendas, acaba que a gente começa a ter problemas com os nossos colegas, porque não está determinado de quem é o cliente. Então fica aquela disputa de quem é o cliente, se é meu ou se é do meu colega. Então, portanto, trabalhar em equipe é muito importante na área de vendas. Saber que muitas vezes você tem que abrir mão de um cliente para que você não tenha nenhum atrito, nenhum problema com o seu colega. Então procure trabalhar sempre com ética e honestidade, porque se você for ético e honesto, você sabe que aquele cliente talvez não fosse seu, ou talvez você não deveria atender ele e deixar para o seu colega, já que ele iniciou um trabalho com o cliente. Então procure preferencialmente determinar as regras sobre como vai funcionar se você receber comissão e procure trabalhar sempre com ética e honestidade, porque assim você vai estar conseguindo obter melhores resultados nas vendas. Porque o cliente, quando ele chega numa loja, por exemplo, ele não quer que o vendedor saia correndo para atender ele, que venha 3, 4 vendedores ao mesmo tempo. Ele quer realmente ser bem atendido. Então o que acontece? Quando o cliente chega na loja, ele quer que o vendedor vá atender ele, mas ele não quer que haja uma disputa entre os vendedores. Ele não gosta dessa situação. Por mais que o cliente não vá dizer para você, ele se sente incomodado em ver às vezes que dá algum problema. Aconteceu já exemplos de que daqui a pouco o cliente entra na loja, os vendedores começam a discutir para ver quem vai atender o cliente e ninguém vai atender o cliente. Então assim, esse cuidado a gente tem que ter quando a gente for trabalhar com vendas. Então o perfil do vendedor é muito importante nesse aspecto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, é a nossa primeira técnica que a gente vai determinar. Coloque no papel onde quer chegar, o quanto pretende vender e o que é preciso para atingir o objetivo. Então é importante, quando você trabalha com vendas, definir os teus objetivos. O que tu pretendes? Quanto tu pretendes vender? Como tu vai conseguir chegar a esse objetivo? Quantos clientes tu tem que atender por dia? Normalmente, quando a gente tem uma demanda muito grande, a gente acaba separando e dimensionando essas metas. Então é importante, quando você definir os teus objetivos, você já ter mais ou menos uma ideia do que é preciso para que você consiga chegar ao foco final,
quer atender bem o cliente e assim ter bons resultados para você também, né? Procure observar, por exemplo, se a empresa trabalha com alguma coisa de planilhas de metas, objetivos, controle de clientes, quantidade de clientes. Isso vai facilitar para você poder se organizar melhor e determinar mais ou menos qual a expectativa. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com vendas, a gente procura determinar como a gente vai conseguir chegar lá na frente, que é o resultado final, que é atender o cliente. Então, para isso, a gente começa a determinar os nossos objetivos através das metas que são repassadas normalmente pelos gerentes de vendas. Próxima técnica, então, que a gente vai observar é conheça seu cliente. Isso é fundamental. Definir o perfil do cliente, o que ele gosta, quais são as características desse cliente e a segmentação de mercado. Definir o perfil do cliente é entender que faixa de renda que esse cliente está, qual a idade que ele tem, grau de escolaridade, informações sobre o cliente, aonde ele reside, qual a localidade. Então, essas informações elas são de suma importância porque a gente começa a segmentar o nosso mercado. A gente conhece o processo de segmentação de mercado. Então, no momento que a gente define o perfil do cliente, a gente começa a saber quem é a pessoa que a gente vai atender e a gente consegue preparar o produto para aquele cliente. É importante também, pessoal, quando a gente falar em termos de perfil do cliente, que a gente não faça pré-julgamentos. Ou seja, quando você entra um cliente lá na loja, independente da situação do cliente, você sempre tem que atender ele como se ele fosse um cliente potencial, porque ele é um cliente potencial. Muitas vezes o cliente entra na loja, a gente acha que ele não tem reais condições para comprar aquele produto. Mas, na verdade, se o cliente está entrando lá, ele tem interesse em comprar o produto. Então, ele sentindo a necessidade de comprar um produto, já é o nosso primeiro caminho. Então, defina o perfil, mas não fique fixado somente nesse perfil. Atenda o cliente sempre de maneira igual, de maneira com que você possa fazer com que esse cliente retorne. Independente se ele tenha condições ou não para comprar o seu produto, você tem que atender ele da melhor maneira possível. Outro aspecto importante é o que ele gosta. O que esse cliente gosta? Então, assim, procurar conhecer quais são as necessidades do cliente. No momento que a gente define as necessidades do cliente, fica mais fácil de propor algum produto para ele, de oferecer um produto com mais satisfação, ou seja, de maneira a tornar mais atrativo o produto. Outra técnica que a gente tem que utilizar e conhecer é a nossa concorrência. Procure saber quanto seus concorrentes vendem. Qual o preço praticado? Descubra quais as necessidades que eles não atendem. Verifique a possibilidade de oferecer essas soluções. Bom, então assim, quando a gente conhece a nossa concorrência, fica mais fácil. Importante é não falar mal da concorrência, apenas conhecer a concorrência, saber os atributos do nosso produto, o que o nosso produto tem de diferencial, quais são os benefícios a mais que o nosso produto tem, exponha esses benefícios para o cliente, mas nunca correlacione ao produto da concorrência. Procure ser extremamente honesto quando você explicar as coisas para os clientes, para que eles possam entender, porque como o cliente hoje ele está muito informado sobre os produtos, ele sabe o produto que a concorrência tem. Então, se o teu produto tem um diferencial, você destaca esse diferencial para o produto, automaticamente o cliente vai notar que esse é o diferencial do produto de vocês. Então, ele vai conseguir ver valor agregado se você mostrar os benefícios. Agora, se você simplesmente comparar o preço ou comparar o produto sem mostrar os benefícios, automaticamente o cliente perde o interesse, porque você acaba fazendo uma coisa que se torna desagradável, ou seja, falar mal da concorrência, isso não é legal, não é correto, então a gente procura sempre conhecer, mas nunca exemplificar ou dizer, lá na concorrência eles praticam assim. O cliente sabe, ele conhece o mercado, então você não precisa dizer isso para ele, isso já está intrínseco. Então é mais fácil quando você conhece a concorrência e apenas destaca os pontos positivos do seu produto. Então agora, como a gente falou bastante na lâmina anterior sobre produto já e os benefícios, então vamos ver as especificações do produto, que é o que a gente precisa conhecer. Conhecer o produto, especificações e manuais, evite termos técnicos, prazos, modelos, deixe o cliente utilizar o produto e mostre o valor agregado. Conhecer o produto, então, é realmente conhecer todas as especificações do produto. É importante que você conheça tudo sobre esse produto, porque hoje, como falado anteriormente, o cliente ele está muito mais informado. Ele entra no site na internet, ele consegue obter todas as informações. Então a pior coisa que tem é quando você chega numa loja, você questiona o vendedor sobre determinado aspecto que ele deveria saber e o vendedor não sabe explicar para você. Então assim, isso é extremamente desgastante.
Então, importante é conhecer o produto, as especificações e principalmente demonstrar o valor agregado ao produto. Procure destacar os benefícios do seu produto. Com relação a prazos, modelos e tudo mais, isso tudo são informações que vocês têm que ter. Você pode acabar perdendo uma venda porque você não explicou corretamente o produto. Outro fator bem importante é deixar o cliente tocar no produto, deixar o cliente usar o produto. Isso normalmente vai fazer com que o cliente crie um encantamento sobre o produto. Então isso facilita muito no momento que o cliente está lá, você oferece um test drive, você pede para ele usar a roupa que ele gostou, porque quando ele veste, ele sente o produto, automaticamente ele tem mais vontade de ter, ele cria uma necessidade sobre aquele produto. Então isso é bem importante para que vocês lembrem na hora que vocês estiverem vendendo de deixar o cliente ver o produto, tocar no produto, entender melhor sobre esse produto. Então essas são as informações que vocês devem obter para vocês terem mais sucesso em vendas. Então trouxe uma citação aí para vocês do Churchill e do Peter, que diz que o cliente muitas vezes está disposto a pagar mais caro por um produto desde que ele consiga perceber o valor agregado deste item. Então, que era justamente o que a gente estava falando antes. O cliente ele pode pagar. Muitas vezes o que acontece é que assim, a gente opta, só o preço. O preço é um fator importante sobre o produto, a gente sabe disso quando a gente estuda os 4 P's do composto de marketing. Entretanto, o preço é só mais um dos itens. A gente tem que pensar no produto como um todo. Então, quando a gente consegue demonstrar realmente os benefícios do nosso produto, automaticamente o cliente começa a perceber esse valor agregado e muitas vezes ele está disposto a pagar mais caro pelo produto simplesmente porque ele consegue perceber que o nosso produto é melhor. Então, muitas vezes o cliente ele está disposto a pagar mais caro pelo produto também pelo atendimento que ele foi proporcionado. Às vezes a gente quer comprar um determinado produto, tem na mesma loja um valor igual. Por exemplo, uma geladeira X marca. Você vai lá e compra. O que acontece? Muitas vezes você paga 50, 100 reais a mais simplesmente porque o vendedor conseguiu te cativar. Ele conseguiu fazer com que o atendimento dele fosse o diferencial. Você sabe, se você tiver qualquer problema depois com aquela geladeira, você vai voltar lá, o vendedor ele vai te atender bem, ele vai procurar resolver o teu problema. Então o atendimento muitas vezes faz com que o cliente retorne, inclusive esteja disposto a pagar um pouco mais sobre esse produto. Preço. Outro item super importante para que a gente possa conhecer. Demonstre os benefícios antes de falar sobre preço. Procure não falar sobre os preços praticados pela concorrência. Informe-se sobre os possíveis descontos e nunca prometa algo que não será realizado. Como a gente já viu anteriormente, a gente falou sobre a concorrência, sobre o produto, preço é um item super importante. Então, busque se informar junto ao seu gerente, junto às políticas da empresa, para você não oferecer e não dizer algo para o cliente que não vai ser cumprido. Isso não é somente para o preço, isso é em todos os aspectos da venda, mas a gente ressalta isso com relação ao preço porque normalmente o cliente, quando ele pensa no valor, automaticamente ele já tem isso estipulado para ele. Então, se você prometeu dar 10% de desconto, você tem que cumprir esse desconto que você forneceu para ele. Então, essa questão do preço ela é muito importante. E sempre que você for falar do preço, primeiro você fale dos benefícios do produto. Qual é o valor agregado, para depois realmente mostrar o preço para o produto. A gente sabe que muitas vezes o cliente ele chega lá e ele quer só saber o preço, mas assim, procure identificar e aí conhecer um pouco do cliente, verificar a necessidade dele, para você poder explicar um pouco mais sobre o produto e assim referenciar o preço. Então eu trouxe mais uma citação para vocês sobre preço. Empresas inteligentes não criam apenas ofertas para o produto, mas uma gama de ofertas em diferentes níveis de preço. O que significa isso? Significa que você pode atender diversos clientes oferecendo produtos diferentes, preços diferenciados. Então você não precisa oferecer um único produto a um único preço, você pode oferecer vários preços e atingir uma massa maior de mercado. Então o outro item é ambiente de atendimento. Procure atender o cliente com exclusividade, mantenha-se próximo de tudo que for necessitar. Procure manter o ambiente limpo e organizado e ofereça um ambiente amigável. Essa questão de exclusividade, ela é bem importante. Muitas vezes você está atendendo um cliente, daí você para de atender esse cliente, daí você vai atender outro, porque às vezes a demanda é muito grande. Então, assim, cuidado
quando você for atender o cliente. Ele está ali, ele é prioridade para você. Não atenda seu telefone, não mexa em outros itens. Procure manter sua mesa limpa, organizada, se você trabalhar, no caso, com vendas, na qual você tem que sentar. Porque tudo que você precisar, você pode ter à mão. Por exemplo, a calculadora, a caneta, tudo mais. Mantenha sempre próximo, porque isso vai facilitar o teu processo de venda. Você vai estar mais próximo do cliente. Você não vai deixar o cliente sozinho para ir buscar determinado documento, determinado papel ou material que você for precisar. Então procure estar sempre preparado para fechar a venda. Isso é bem importante. E ainda sobre o ambiente amigável, é tornar o ambiente mais próximo do cliente. Ou seja, se você tiver a possibilidade de organizar, sempre manter limpo, principalmente limpo e organizado o ambiente, isso já muda muito a visão do cliente com relação ao estabelecimento, à sua empresa. Então, assim, manter um ambiente amigável, o que é? Daqui a pouco você oferecer alguma cortesia, um cafezinho, uma água, alguma coisa. Isso é normal para a maioria das empresas, mas para algumas me parece tão relapso que acabam deixando esses aspectos e o cliente acaba percebendo isso. Então, às vezes você entra numa loja mais elitizada, você vê lá bebidas disponíveis, alimentos e tudo mais. E daí você vê que daqui a pouco isso também poderia ser oferecido de maneira diferente, mas mais em conta para que você pudesse cativar o cliente, ou seja, oferecendo um café, uma água, até mesmo algum outro, uma bolacha, um biscoito, alguma coisa assim nesse sentido. Então, falando mais um pouquinho, nós vamos falar de cortesia. Trate o cliente com respeito, sorria sempre que possível. Em que posso lhe ajudar? Seja educado mesmo quando o cliente reclamar, comprando ou não, trate sempre bem esse cliente. É bem importante a gente tratar o cliente com cortesia. Ou seja, como a gente pode ajudar o cliente? Sempre mantenha isso em mente. Se você não souber o que dizer, diga oi, em que posso lhe ajudar? Isso já vai ser mais cortês com o cliente e automaticamente você vai aproximar ele. Outro detalhe importante é quando você lembrar que em que posso lhe ajudar ou como posso lhe ajudar, é realmente você trazer a solução para o cliente. Não adianta você simplesmente chegar, tá lá com aquela roupinha dizendo posso lhe ajudar, o cliente chega e te pergunta onde fica determinado produto, você não conhece a empresa que você trabalha, você não sabe o produto que você tem. Então isso é importante, conhecer o produto, a empresa, saber a localização, voltando a falar sobre aqueles aspectos que a gente já viu. Então isso é bem importante, você conhecer todos os aspectos para realmente poder ajudar o cliente a entender melhor as necessidades que ele tem. Ouvir. Escute o cliente, controle a ansiedade, busque compreender exatamente o que o cliente está querendo lhe informar. Procure não interromper o cliente e faça perguntas pertinentes às necessidades do cliente. Ouvir o cliente é muito importante, então procure entender as necessidades desse cliente. Escute o que o cliente tem para lhe falar, não interrompa o cliente, deixa ele desenvolver o diálogo com você. Procure falar menos e ouvir mais. Procure ser mais objetivo nas suas respostas. O cliente ele não quer um vendedor que simplesmente fala e daqui a pouco ele está perdido porque ele não consegue prestar atenção em tudo que o vendedor diz. Então procure ouvir mais a necessidade do cliente, ouvir o que ele está disposto a te dizer. Sobre a questão da reclamação, isso é muito importante. Quando o cliente vai reclamar de um produto para o vendedor ou para a empresa, isso é um sinal de alerta, muito positivo inclusive, porque normalmente o cliente ele sai reclamando para outros clientes. Ele não reclama para a loja, ele não reclama para a empresa, ele reclama para os outros. Isso dá uma imagem negativa para a sua empresa. Quando o cliente ele lhe diz algum problema, ele está lhe dando a possibilidade de você retomar o processo, de você corrigir as falhas e até mesmo melhorar para os próximos processos de venda. Isso é bem interessante porque você consegue obter ótimas informações quando o cliente ele traz uma reclamação. Normalmente o vendedor ele não fica satisfeito quando o cliente diz que está insatisfeito. Entretanto, isso é um fator positivo porque pode estar auxiliando a empresa a melhorar mais ainda no processo de vendas e daqui a pouco está proporcionando ao cliente um produto melhor do que aquilo que ele estava esperando, buscando a fidelização desse cliente. Então, uma nova citação que foi da gerente geral do Walmart. A voz do cliente precisa ser de fato um ponto focal e fator de decisão dentro da companhia. O que significa essa gerente geral dizer que o ponto importante é ouvir o cliente? Ela sabe da importância que o cliente tem com relação à empresa. Sem o cliente, a empresa não sobrevive. Então, escute o que o cliente tem a dizer. Procure o foco ser voltado para o cliente, para as suas necessidades.
ouvindo e prestando atenção nesses aspectos, você com certeza vai ter mais sucesso nas suas vendas. Vamos falar agora sobre argumentos. Tenha em mente os argumentos necessários para fechar a venda. Saiba admitir o erro quando necessário. Procure não discordar do cliente. Quando nós falarmos em termos de argumentos, procure ter todas as informações em mãos. Isso é bem importante porque você vai automaticamente estar mostrando que você está bem informado. Quando o cliente, porventura, discordar de algum ponto de você, procure não entrar em atrito com o cliente. Deixe o cliente falar, deixe ele refletir sobre aquilo, procure não dizer entretanto, mas eu não concordo contigo. Essas são palavras que elas causam muito impacto. Então procure falar a sua opinião sem utilizar essas palavras negativas, porque isso vai fazer com que o cliente ele pense que você está discordando dele. Você pode discordar, só que você pode falar de maneira diferente para que esse cliente procure entender a sua visão sobre o assunto. Isso vai facilitar bastante no processo de venda. Então, o último item eu vou deixar para vocês uma ferramenta da qualidade, que vocês já conhecem bastante, que é o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA ele começa por planejar, identificar o problema, a análise do fenômeno, do processo e o plano de ação. Depois ele vai para o processo de execução, verificar e agir. Então, esse processo do ciclo PDCA, ele realmente é aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente vai planejar as nossas vendas, a gente vai executar as nossas vendas, a gente vai verificar se o nosso processo está dentro da necessidade, ou seja, se as minhas metas elas vão ser atingidas, o que eu preciso fazer e eu vou agir. Então, por exemplo, se lá no final eu estou verificando, estou no checando lá, que tem um problema, eu ainda tenho tempo para retroagir, ou seja, eu ainda tenho tempo de fazer a rotação do meu ciclo PDCA, agir novamente, planejar novamente e assim sucessivamente. Então eu deixo para vocês essa mensagem aí do ciclo PDCA para que vocês consigam trabalhar de maneira a cumprir os seus objetivos e ter muito sucesso nas suas próximas vendas. Então hoje nós assistimos a nossa aula de técnicas de vendas, espero que vocês tenham compreendido todo o processo, espero que vocês tenham muito sucesso nas vendas, que vocês consigam atender e principalmente fidelizar esse cliente que vocês têm. Até logo!